Hoje a gente vai começar, tá? O capítulo 5, né, que vai falar um pouco de comunicação, tá? Comunique-se. E ele inicia aqui com esse texto de Paulo Wordestein, tá? E ele começa com esse texto. Quanta dor e quanta privação. Meus sonhos a serem conquistados, tão perto e tão distante. Quanta solidão senti. Quanto esforço e quanto suor. Tantos dias e tantas noites escalando muralhas para conquistar a fortaleza. De tão alto caí, tão perto e tão longe. Quantas trilhas e caminhos tortuosos enfrentei. Quão longe eu caminhei. Quantas lutas e quantos embates. Meus gigantes e quantos gigantes me desafiaram. Quanto me machuquei. Porém, no dia lúcido e claro, sonhos, muralhas, caminhos gigantes. Tudo estava sob o meu controle, sob a minha voz e sob minhas palavras. Quantas palavras e quanto poder. Meu destino esculpido pelo artesão, pintado pelo artista, um encontro marcado. Esse poema, né, de Paulo Wordestein, ele começa esse capítulo, um poema muito forte, se você parar para analisar palavra por palavra o que ele quer passar, né? E não tem como iniciar melhor esse capítulo, né? E ele vem aqui, ó. Esse poema retrata o dilema do humano nas suas buscas. Normalmente, é preciso tanto esforço para conquistar sonhos e há tanta dificuldade para resolver problemas que muitas pessoas param no meio do caminho e desistem do melhor da vida. Aqui eu convido a se comunicar. Contudo, meu convite não é para você se comunicar qualquer coisa de qualquer jeito, mas sim comunicar a perfeita linguagem e com ela reprogramar sua mente para uma vida abundante. E aqui só destaco aqui nessa primeira parte só esse trecho, né? Que realmente quantas pessoas, né, devido às dificuldades, os problemas que aparecem, desistem no meio do caminho, né? Quantas pessoas que a gente não conhece que desistem? E quantas pessoas desistem do nosso negócio no meio do caminho, né? Devido a alguns problemas, algumas dificuldades, né? São pessoas que desistem. É como Salatiel fala, são boas iniciativas e péssimas e acabativas, né? Quantas pessoas? E aqui ele continua. Cada vez mais cientistas mostram que existe grande poder não apenas nas palavras ditas, como também na própria estrutura linguística. Como criador do método CIS e do coaching integral sistêmico, tenho visto e ouvido depoimentos fantásticos de transformações rápidas e profundas, e muitas delas apenas na mudança estrutural da linguística. As palavras e suas estruturas são ferramentas, armas poderosas 100% disponíveis a qualquer um que esteja disposto a usá-las. O que você vai aprender neste capítulo é uma completa e profunda reprogramação de suas crenças através unicamente de uma nova maneira de se comunicar, interna e externamente, verbal e não verbalmente. E quando falo de reprogramação de crenças, eu me refiro a novas sinapses neurais, novos programas mentais, um novo estilo de vida e conexão humana. E os resultados dessa nova forma de se comunicar são abundância financeira, abundância familiar, saúde e física mais. E muito mais. Olha só que interessante, né? E a gente vai ver, gente, nesse capítulo, é algo surreal, tá? Hoje a gente vai ver mais o básico desse capítulo, mas amanhã e depois vocês vão reparar que é algo que ele vai trabalhar nossa mente. E se a gente estiver preparado para aprender, né, e estiver atento a isso aqui, a gente vai mudar muita coisa, né? Quem estava na live dele aí sábado, né, pôde perceber isso, que ele vai mudar muito a nossa mentalidade. E nesse capítulo aqui ele vai trabalhar muito a nossa mente, né, do que a gente fala, do que sai da nossa boca, do que não sai, dos nossos pensamentos, ele vai trabalhar muito isso. Tá? Você está preparado para voar sobre as muralhas?
Está pronto para vencer pacificamente os gigantes que o desafiam? Quer trilhar caminhos seguros e vitoriosos? Está disposto a pintar sua nova vida como um artista que pinta uma linda obra de arte? Se a resposta for sim, venha comigo. Vamos começar por definir o que é linguagem. Linguagem é o meio pelo qual exprimimos nossas ideias, nossos sentimentos, nossas vontades a nós mesmos e a outras pessoas. É através de linguagem que nos comunicamos conosco e com os outros. Contudo, se a linguagem não é eficiente, a comunicação pode não ser efetiva. Provavelmente, você já testemunhou pessoas com dificuldades de expressar o que querem comunicar. À medida que elas aprimoram sua linguagem, seja escrita, falada ou por sinais, elas conseguem mais eficiência, né? Eu botei eficiente, mais eficiência, passar suas mensagens para outras pessoas. E é com esse objetivo que existem regras bem claras para cada uma das 7.000 línguas faladas na Terra. Certamente, eu não estou aqui para lhe ensinar gramática, redação e outros fundamentos da língua portuguesa. Meu objetivo é ensiná-lo a se comunicar para fora e para outras pessoas neurologicamente, como também ensiná-lo uma comunicação neurológica para que com ela você possa ter uma comunicação efetiva com você mesmo e com sua mente. E se assim for, você conseguirá comunicar ao mundo, a si mesmo e também emitir um comando perfeito que seu cérebro entenderá e prontamente obedecerá. O que estou dizendo é que podemos reprogramar nossa mente e mudar de forma rápida e drástica nossa vida através de nossa linguagem. Vamos agora entrar no mundo da comunicação. Gente, esse capítulo é fantástico, tá? É fantástico. E quando eu fiz esse slide, quando eu estava fazendo esse slide, eu fiz no domingo, eu fiz esse slide, e eu estava lendo ele ontem na loja, no tempinho que eu tive lá, eu estava lendo, e eu estava percebendo uma coisa, né? Como esse cara, ele tem tanto estudo, né? Claro, ele tem muito estudo para isso, ele se preparou, mas como ele é fantástico nessa área neurológica, trabalhar nosso cérebro. Como ele é fantástico. Tá? Paulo Vieira, ele tem um dom, tem um poder de mexer conosco incrível. Fabiana, quem estava presente aí no curso dele sábado, acho que pôde saber um pouquinho mais sobre isso, né? Porque é incrível, tá? É incrível. Se o curso desse cara valesse 10 mil reais, eu acho que seria muito bem pago. Porque o que ele faz na nossa vida é algo incrível. Né? Bom dia, Fabiana está Renato. aí, pode falar mais um pouquinho sobre isso. Fabi, bom dia. Bom dia, gente. Eu tenho algo interessante para dizer sobre esse Paulo Vieira. É que na sexta-feira eu estava discutindo sobre isso com meu marido, a gente falando, né? Poxa, é 8 horas. Meu Deus, será que eu aguento ficar 8 horas prestando atenção nesse caba? Aí já, vixe, e ele já disse no vídeo, porque a gente entrou no grupo dele, né, do WhatsApp, e ele postou um vídeo dizendo que era para a pessoa largar trabalho, largar tudo nesse dia e focar nele. Aí já esse cara tá doido, né? Ele quer que eu volte o trabalho para ficar assistindo ele. Não, para. Aí eu disse, Jário, o pessoal diz que esse cara é foda, é o fodão, né? Aí... É o coach mais respeitado do mundo, só isso. Isso. Aí eu disse, rapaz, agora tem gente que diz que paga até 5 mil reais para ir para um curso desse cara. Eu não sei se eu pagaria, não, 5 mil reais, não. Mas eu vou assistir, sim, essa live, até para eu ter a certeza que ele é isso tudo mesmo. Eu só vou poder dizer que é o contrário depois que eu assistir. Aí, realmente, eu assisti. E eu pensei, Renato, que eu não conseguiria ficar 8 horas assistindo. Eu fiquei às 8 horas assistindo esse homem. Claro que, assim, às vezes eu ficava... Olha, às vezes eu ficava, tipo assim, escutando e fazendo minhas coisas. Não deixei de fazer minhas coisas, não, nem deixei os meninos cair da escada, não. Mas prestei bem atenção. E, assim, nos primeiros horários, eu já senti que eu pagaria os 5 mil reais, sim, para participar desse método CIS dele.
porque eu vi, assim, olha, testemunhos de pessoas, né, que, tipo, o Caba participou desse... o rapaz contou um testemunho, né? Eu esqueci o nome do rapaz, que ele só tinha R$ 2.000 na conta. Na época, há não sei quantos anos atrás, era 1.500. Ao todo, dava R$ 2.000 o curso, fora a passagem, fora tudo. E ele foi. Olha, esse homem mudou a vida dele totalmente. Totalmente. Com esse método CIS. Vários testemunhos. Eu falei, danou-se, o que é que rola nesse método CIS? E ali, o que ele falou na live dele, né, aquelas 8 horas, ele disse que era apenas 1%. Era isso, eu ia falar isso, porque o curso deles, método CIS, são 2 dias cheios. É quase 3 dias, são mais de 48 horas, 50 horas. Eu danou-se. Aí eu fiquei pensando, Jesus, deve ser isso mesmo, porque 8 horas eu assisti nesse homem, eu senti muita coisa em mim transformada. Minha mente, olha, em 8 horas eu senti que minha mente se modificou. Ele fala coisas, eu vou dizer a você, eu acho que acima dele só Deus. No que esse homem fala para a pessoa. Ele usa muito gatilho mental, né? E isso. Ele trabalha muito a nossa parte cerebral de programar nossa mente para o sucesso. Isso. E eu já tinha vontade, assim, né, de fazer uma especialização na área de coaching. E, nossa, isso só fez se intensificar mais ainda dentro de mim. Uma das palavras que ele usa muito, que eu estou repetindo para mim desde o dia que eu escutei da boca dele, é que, tipo, se ele pôde, se fulano pôde, eu também posso. Entendeu? Eu pensei que era caraca, mas não é não, né? Ah, esse caraca dele, pelo amor de Deus, pegou mais forte do que eita a glória de Cássia. Cadê ela? É um tal de caraca que ele fala. Agora o danadinho fala uns palavrão também, viu? Eita, danou-se. Menino, mas eu amei. Bom dia. Escutando, viu? Aí, Cássia, e esse caraca dele? Ele tem uma maneira de falar caraca e caceta. Menino, que tanto caceta é aquele que ele fala? Eu dizia sangue de Cristo. Para não falar palavrão. Aí ele fala caceta, para não falar palavrão. É que nem caraca. O caraca dele é para não falar outra coisa. Ah, entendi. Nossa. Aí ele fala caraca, mas é para não falar cara, enfim. Eu estou entendendo. Olha, vou dizer uma coisa, gente. Quem não pôde assistir, olha, uma pena, porque, menino, vou te contar, assim, nossa, mudou demais minha mente. O pouquinho que eu assisti foi sensacional. Ele trabalha muito essa parte da motivação. Da mente. Olha, ele trabalha de uma maneira, Renato, da mente. Tu assistiu? Tu conseguiu assistir? Não, porque eu estava trabalhando, mas eu já participei de 3 cursos dele, assim, né? Assim, não do CIS, mas 3 lives dele gratuitas, feito essa de sábado, eu participei umas 3. Olha, tudo que ele pedia para anotar, eu tentei anotar o máximo. Ele pediu no final do curso dele, ele pediu para a pessoa desenhar o que a pessoa gostaria de realizar. E ele disse que no método CIS ele pediu para os alunos já fazerem isso. E aí ele contou o testemunho de um desses alunos dele, né, que colocou que queria ter uma imobiliária, que queria fazer 5 viagens no ano com a família, 3 com a esposa, só ele e a esposa, e 2 viagens internacionais com os filhos. E assim, e hoje esse cara tem uma imobiliária imensa. Ele até falou o nome da imobiliária, agora eu que não anotei para falar para vocês. O cara hoje tem uma casa belíssima. E assim, e a história dele também, que ele há 20 anos atrás ele não tinha nada disso, Paulo Vieira. Ele disse que há 20 anos atrás ele estava dando um cachorro dele para o vizinho dele, porque não tinha ração para dar de comer ao cachorro. Foi. Ele acordou para a vida um dia na praia com a mulher dele. Foi quando ele acordou, uma conversa com a mulher dele. Né? Isso. E a gente não teve aí aqui no Clube do Livro que você falou sobre a inteligência emocional, coisa. Tudo ele falou sobre isso. Foi muito focado nesse livro, o curso que ele deu. E realmente tudo está na nossa mente. Sabe que quando a gente fica doente, eu tiro isso muito pela minha mãe. Que ela tinha agora ela melhorou mais, mas ela tinha uma mania de dizer assim: ai, tô com uma dor de cabeça, tô com uma dor de cabeça. E olha que ela levava essa dor de cabeça tão a sério, que parecia que ela estava com uma doença mais grave, porque ela não conseguia fazer mais nada da vida dela. E a gente sentia que isso era muito psicológico dela. Porque o que ela focava na mente era o que o corpo respondia.
Entendeu? Então, eu fiz, rapaz, isso que ele está falando faz sentido, porque assim, se eu botar na minha mente que eu estou doente, meu corpo vai se sentir doente. Se eu botar na minha mente que eu vou conseguir algo, que eu já consegui algo, então eu vou conseguir esse algo. Porque a mente da gente, ela trabalha assim na nossa mente de uma maneira tão forte que ela gera as energias, né, para que a gente conquiste aquilo. É muito surreal. É demais. E quando ele quebrou o prato no chão? Quando ele quebrou não, nessa parte aí eu tava só escutando. Eu fui pronto, lascou. O cara agora quer que eu quebre os pratos aqui de casa. Não, isso aí eu não vou fazer meu risco aqui. Eu fiquei com medo, porque aqui em casa é só prato de cristal. Eu disse, pronto, vou quebrar qual, meu Deus do céu? Olha, quando ele disse, gente, pegue um copo, pegue um prato e pronto. Lá embaixo a minha só vai dizer que eu tô doida. Vai ligar pra já, dizer que eu tô matando o menino aqui em cima. Isso aí eu não vou fazer, não. Mas o cara, ele faz a gente seguir uma energia dele tão grande que eu fiz, não, um prato, um copo, não vou quebrar não. Aí peguei um copo descartável. Aí eu falei, pronto, só para entrar na energia dele, né? Mas é sensacional mesmo, tá? Ele é fantástico, ele é fantástico. Eu já disse até um cliente meu foi o método dele CIS, e eu conversando com ele sobre esse livro que eu estava lendo, tudinho, né? Na época, isso foi antes da pandemia, e eu disse a ele, meu amigo, eu só estou esperando ele vir, né? Porque eu trabalhava no Rio Mar, né? A loja que eu gerenciava era no Rio Mar. E eu disse, eu estou esperando só ele vir aqui para o teatro, porque ele, de vez em quando ele ia, mas eu nunca tive oportunidade de ir. Quando esse cara vier para cá, meu amigo, nem que seja 2.000 contos, mas eu pago. Porque imagine se na live é assim, imagine ele pessoalmente. Oxi! Então, é algo que vale a pena, sabe? Não é um custo, eu não digo que é um custo, é o investimento, é o valor do investimento. Porque você trabalhar a sua mente a sua mente é algo poderosíssimo, gente. Sabe aquele negócio, quando descobriu a doença foi que morreu. Isso vai muito da sua cabeça, o desespero por descobrir doença, de tudo. Então, tudo é nossa mente. Tudo é nossa mente, né? E o que a gente vai falar hoje aqui sobre comunicação tem muito a ver com a nossa mente também, né? A gente vai trabalhar muito essa parte da nossa linguagem, do que a gente fala, do poder que há naquilo que a gente fala. E a gente vai começar a perceber que tem coisas que a gente fala que, infelizmente, não leva a gente para frente, leva a gente para trás. Né? E é isso que a gente vai ver a partir de hoje. Né? A gente vai trabalhar muito essa parte. E o que ele falou lá no curso lá dele, na quarta, eu já imagino que eu participei de 3 lives dele, eu sei mais que cada uma é melhor do que a outra, isso aí é fato. Tanto que as 3 que eu participei, nenhuma foi igual à outra. Sempre tem algo novo. E eu decidi que sábado foi a mesma coisa, sempre apareceu coisa nova. Foi show de bola. Ele bateu 1 milhão de seguidores no YouTube. Ele é fantástico. Esse cara dá palestra nos Estados Unidos, pô. Não é qualquer um, não, que vai para lá para ser coach nos Estados Unidos. É algo... Para entrar lá, a quantidade de coach que tem, o brasileiro ir lá para fazer coach, é algo que o cara tem que ser diferenciado mesmo. Olha, no final do curso dele, né? Porque ele ia terminar de 6 horas da noite, acabou que terminou de 7h30. E eu coloquei a água do cuscuz no fogo e jurando que já tinha colocado a fuba. Aí eu aqui, né, prestando atenção no final, e já esperando o cuscuz ficar pronto para jantar. Aí, quando eu olho para a cuscuzeira assim, eu fiz pronto, a carne já está pronta, o cuscuz já está pronto. Quando eu abro a cuscuzeira, cadê a fuba? E a água lá, fervendo. Meu Deus do céu. Só faltou só lá na geladeira. E resumindo, né, ele pediu para a gente desenhar, né, o que a gente quer conquistar, né? E aí eu coloquei que uma das conquistas que eu quero é poder participar desse método CIS dele. Vale a pena mesmo. Vale muito a pena. Vale a pena, muito a pena, né? Vamos continuar aqui. Vale muito a pena. Quem tiver condição de pagar, pague, que é um valor que você não vai sentir falta. Você não vai nem perceber que investiu. De tanto que vale a pena e tanto que ele trabalha a nossa mente, né? É fantástico. O próximo método CIS que tiver, eu vou fazer de tudo para investir. Apesar que quem é diamante na empresa ganha esse curso, né? A parceria com ele. Eu não sei se ainda tem, mas eu acredito que ainda tenha. Então, é mesmo?
Se ela estivesse aqui, podia falar melhor, mas, se eu não me engano, é assim, ganha assim. Então, já vale, além do poder do diamante, ainda ganha esse curso. Então, só você vê a qualidade que é de vida, né? Vamos embora. Começo meu seminário falando que palavras são como setas que não voltam depois de ser lançadas. Ou seja, falou, está falado. Essa expressão comum na década de 1970 se tornou uma verdade mística para os autores de autoajuda na década de 1980, que, pela observação e pelo empirismo, atestavam o poder da palavra. Em 1990, na década de 1990, a programação neurolinguística, através de John Greenler e Richard Bandler, apoderou-se do conceito. A palavra estrutura a realidade. Contudo, desde a década de 2000, inúmeros cientistas buscam provar, por meios científicos, o poder das palavras. Um deles é o Dr. Masaru Emoto, da Universidade de Oklahoma, onde ele mostra que, por meio de emoções produzidas principalmente pelas palavras faladas, a estrutura molecular da água foi alterada. Ele conseguiu mostrar seu ponto de vista congelando a água e observando-a em microscópio de fundo negro. Quando se emitiam boas palavras ou se comunicavam coisas positivas para a água, os cristais de gelo se apresentavam firmes e belos. No entanto, quando se emitiam palavras negativas, acusadoras e grosseiras, os cristais da água congelada se tornavam disformes e escureciam. O que o Dr. Masaru nos mostra é que toda e qualquer palavra pensada, mas sobretudo proferida, traz em si um poder de alterar a realidade e até a matéria. A verdade é que palavra dita tem o poder atômico, ou seja, tem poder sobre a matéria independentemente da intenção do que foi comunicado. Olha só que interessante, tá? Religiões milenares, como hinduísmo, budismo, judaísmo e outras unânimes em ratificar o poder transcendente das palavras. A mesma ideia se percebe cada vez mais também nos meios científicos e acadêmicos, como na física quântica, na psicologia, na neuropsiquiatria e na própria medicina moderna. Todas concordam que as emoções derivadas de nossa comunicação são decisivas na saúde física e emocional, como também definidora até dos acontecimentos supostamente aleatórios. Vamos ver a mente aberta, analisar um texto religioso e escrito há mais de 5.000 anos. Gente, esse cara, ele trabalha de uma forma tão fantástica, que, pelo menos para quem é cristão, claro, ele mostra até biblicamente o poder que nossas palavras têm. Né? O poder que nossa palavra tem. E ele começa com esse texto aqui. A criação do mundo, né? No livro de Gênesis. Ele começa: no princípio criou Deus o céu e a terra. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja uma separação entre águas e águas. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e assim foi. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, servo-á para mantimento.
O interessante desse texto do livro de Gênesis, capítulo 1, é que para cada coisa que Deus criou, olha só que interessante, ele primeiramente emitiu um comando verbal para trazer à existência o que não existia. Ele usou o poder da palavra para criar. Ele não apenas pensou. Ele não apenas quis, como também não usou a força da intenção. Ele usou o poder da palavra para criar. Haja luz e houve. Veja só que interessante, né? Não sei se vocês já leram esse texto com esse pensamento, com essa visão, né? Deus, ele não só criou, ele não pôde imaginar e fazer assim, vai, que haja lá pensamento, né? Não, ele emitiu o poder. Ele falou, ele emitiu a voz, né? A Bíblia fala claramente aqui, e disse Deus, né? Ele não pensou apenas, ele falou. Então, você começa a ver o poder da palavra, né? O poder do que você fala, né? Esse poder de criar e alterar drasticamente a realidade também está em pessoas comuns, independentemente de idade, grau de instrução, poder aquisitivo. O poder está inalienavelmente dentro de todos os seres humanos. A questão é que, enquanto algumas pessoas usam o poder contido nas palavras para destruir, outras usam a palavra para construir. Contudo, a maioria usa as palavras para se manter num mundo de mediocridade e impotência diante da vida, de seus desafios e possibilidades. Lembrando de casos em que presenciei no poder da palavra, cito o que um conhecido que quase todos os dias dizia despretensiosamente para sua esposa. Olha só que interessante. Eu sei que quando você se formar, você vai me deixar. Eu sei. O objetivo dele era ouvir de sua esposa algo bonito, amoroso, uma declaração de amor. Mas o fato é que 2 meses da formatura, da sua formatura, ela o deixou. Outro caso que presenciei foi o do senhor aficionado por violência, a ponto de encadernar todos os recortes de jornais com cenas de violência. Tal era o foco na violência que ele criou um blog sobre o assunto com informações completas sobre cada área da cidade e os crimes ocorridos em cada local. Ele tinha a cidade mapeada e, em muitos casos, sabia até quem era o traficante da área e sua ficha criminal. Ele, já aposentado, tinha apenas uma fala e um pensamento: violência urbana. O resultado de sua obsessão e suas palavras você pode até imaginar. O fato dele, assassinado brutalmente em uma tentativa de assalto, foi parar na primeira página de todos os jornais da cidade. Será que foi coincidência ele atrair e produzir a violência sobre si? Será que foi coincidência a esposa deixar o marido justamente no semestre da sua formatura? Da mesma maneira, conheci um jovem empresário que, por brincadeira, encenou sua morte com o seguinte enredo. Ao ir a uma localidade afastada para comprar o carro de um fazendeiro, este o matou covardemente e enterrou o corpo na propriedade, ficando com todo o dinheiro referente à compra do carro. Até aí, tudo bem. Afinal, não passava de uma brincadeira de mau gosto. 2 dias depois, ele reapareceu e a brincadeira foi revelada. Meses depois, seu primo e seu irmão novamente fizeram, ou melhor, falaram a mesma pegadinha, contando exatamente a mesma história. Depois do susto dos amigos e alguns poucos familiares mais distantes que acreditaram, ele ressurgiu dizendo que foi apenas mais uma brincadeira. Até que um dia, ele não apareceu em casa. 2 dias de buscas e nada. Eu botei anda, mas é nada, tá? Alguns acharam que era mais uma brincadeira. Outros procuravam o jovem em todos os lugares. Até que 2 meses depois do desaparecimento, a polícia achou o corpo dele enterrado em uma fazenda. O fazendeiro foi preso e confessou que anunciou a venda do carro para atrair um comprador, e quando o jovem chegou para comprar o automóvel, ele o matou, roubou o dinheiro e enterrou o corpo na propriedade.
Mais uma vez eu lhe pergunto. Tá ok, meu querido? Mais uma vez eu lhe pergunto. Será que toda a sequência de acontecimentos foi coincidência? Ou terá sido criada pelo próprio jovem através de suas palavras supostamente inocentes? Com esses dois fortes casos reais, não quero dizer que as pessoas mereceram ser brutalmente assassinadas. Ninguém merece isso. Quero apenas deixar claro o nível de seriedade que as palavras têm. Segundo autores da física quântica, como Fritjof Capra, tudo é sistêmico. Tudo está conectado. Assim, o que penso, falo e sinto cria uma realidade no meu redor. Nós criamos a nossa realidade de acordo com aquilo que comunicamos para nós mesmos e para os outros. Não podemos perder isso de vista em nenhum momento da nossa vida. Em 1983, o programa Os Trapalhões exibiu um especial do quarteto. A história se passa em 2008, ou seja, 25 anos no futuro. No episódio, Zacarias e Mussum fazem o papel de seus próprios filhos. No enredo, os humoristas já teriam morrido e os filhos dos dois prestam uma homenagem. Como se sabe, de fato, Mussum e Zacarias morreram. Contudo, as coincidências não param por aí. Como elas narram, o tio Didi e o tio Dedé tiveram uma briga tremenda e só voltaram a trabalhar juntos agora em 2008. E foi mais ou menos isso que aconteceu. São muitos detalhes mostrados num programa que incrivelmente vieram a acontecer anos depois na vida deles. Para assistir a esse filme e ver todas as profecias autorrealizáveis que foram ditas, basta acessar o nosso site. Mais uma vez eu pergunto, foi coincidência ou criação? Foi acaso ou foram as palavras ditas que se materializaram? Muitas pessoas vêm a mim muitas pessoas vêm a mim e perguntam se suas palavras são adequadas. A minha resposta é muito simples. Primeiro é preciso entender que toda palavra é, na verdade, uma profecia autorrealizável. E não sou eu quem avalia se suas palavras são boas ou más, mas sim a vida que essas pessoas têm levado. Como assim? Como assim? Essas pessoas costumam perguntar: ora, seu casamento é igual às palavras que você diz sobre ele. Sua vida financeira é igual às suas palavras sobre ela. Seu lar e seu trabalho são iguais ou proporcionais ao que sai da sua boca. E complemento: acredite, sua vida é igual à média das palavras por você proferidas. Então, se você deseja saber se suas palavras são adequadas e benéficas, olhe para a vida que você tem levado e assim terá a resposta. Oh, gente, olha só que sensacional isso aqui. Você quer saber se suas palavras são corretas? Olhe a vida que você tem levado. A sua vida, olha só o que ele diz aqui. Acredite, sua vida é igual à média das palavras por você proferidas. Sua vida é igual à média das palavras por você proferidas. Vocês já pararam para pensar nas palavras que vocês abrem a boca para falar durante o dia? Vocês já pararam para pensar se são coisas positivas, se são coisas negativas? Ele diz que nossa vida é a média das palavras ditas, proferidas. Será que a gente já parou para pensar nisso um pouco? O que é que a gente fala durante o dia? Será que a gente mais abençoa? Será que a gente mais abençoa? Será que a gente fala coisas mais positivas do que negativas? A gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso, sabe? Muitas vezes a gente tá falando coisas que a gente não sabe nem o que está falando. Não sabe nem o que está falando, sabe? E é isso que a gente tem que começar a perceber. A gente tem que começar a analisar. Saber que palavra tem poder. A gente fala tanto, né, às vezes, né? Ah, a palavra tem poder. Mas a gente não para analisar um pouco o que a gente está falando. A gente tem que começar a pensar nisso, tá? E aqui ele vem, ó. E quanto você? Qual a qualidade das palavras que profere? Vamos, através das PPS,
abaixo, fazer um levantamento da qualidade de suas palavras e analisar em qual das 3 categorias você se enquadra. Pessoas que constroem e prosperam, pessoas que estagnam no mar da mesmice e são impotentes diante das mudanças, ou, na pior das categorias, aquelas que usam as palavras para destruir tudo ao seu redor, incluindo a própria existência. Peço que responda às seguintes perguntas, que são essas aqui, ó. Que respondam aí. Sinceramente, como você tem usado as suas palavras? Para construir, para destruir ou para manter sua vida do mesmo jeito? Olha só que interessante. A gente fazer a autoanálise aí. Em que áreas da sua vida você tem verdadeiramente amaldiçoado a si e sua vida? Em qual decisão na sua vida, em qual ocasião na sua vida, você viu o poder da palavra se manifestar de forma poderosa? Quais palavras ou falas precisam ser eliminadas de sua vida com urgência? Quais palavras ou falas precisam ser eliminadas de sua vida com urgência? A gente tem que começar a analisar isso, tá? A gente tem que começar a refletir um pouco sobre aquilo que a gente está falando e sobre aquilo que a gente está fazendo, sabe? Muitas vezes a gente está amaldiçoando o nosso dia, a gente nem sabe. Às vezes a gente profere palavras que a gente não sabe nem o significado, sabe? A gente não sabe o significado. É porque a gente ouve muito na televisão, ouve muitas pessoas falar, a gente acaba repetindo e a gente não sabe o significado daquilo. A gente não sabe o significado daquilo. Não sabe. Né? Não é à toa que existem palavras que, biblicamente, a gente sabe o significado. Se a gente procurar pesquisar um pouquinho sobre a palavra, sobre o significado da palavra, a gente vai perceber. Tem palavras que eu falava muito, mas não é pouco, não. Votar, voto. Tem palavras que a gente fala muito, pelo menos eu falava muito, até descobrir o significado dela. E eu não sei se vocês sabem o significado, que é a palavra danado. Vocês sabem o significado da palavra danado? Responda aí no chat ou fala. Vocês sabem o significado da palavra danado? Quando a gente diz assim, ele é danado. Esse menino é danado, esse cara é danado. Você sabe o que significa a palavra danado? Alguém aqui sabe, não? Quero ver aí o que você responder. Responda aí no chat ou então fala aí, pode falar. Tem muito a ver... Amaldiçoado. Também, perverso e amaldiçoado. O verdadeiro significado significa condenado ao inferno. Condenado ao inferno. É a palavra danado significa. Condenado ao inferno. Quantas palavras, quantas vezes você diz com uma criança a palavra danado? Tu é danadinho, tu é danado. Quantas vezes você amaldiçoou uma criança? E você não sabia. Eu já disse muito isso, Renato. Exato. Eu já disse muito isso. Aí, quando foi uma vez, a minha ex-sogra, que é a mãe do meu primeiro filho, eu chamava muito ele assim, pequeno. Aí ela pegou e disse, você sabe o significado disso? Aí eu disse, não. Aí ela disse, eu vou lhe dizer. Aí disse isso aí, que era não sei o que, pro inferno. Aí disse que não era para chamar mais, não. Eu parei. Não chamo mais, não. Mas porque tem palavras que a gente fala e não sabe nem o significado. Exato. Eu estou falando isso, gente, é só um exemplo, tá? Um exemplo de palavras que a gente não sabe o significado e muita gente assiste e repete. Sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. As nossas palavras, ela tem poder. É como ele citou o exemplo aqui, né? Ele citou o exemplo. Deus, quando ele criou o mundo, ele falou, ele emitiu o som do poder. Que haja luz, né? Ele emitiu, ele não pensou. A Bíblia não diz que ele pensou, ele disse. A Bíblia diz que ele disse. Então, você vê o poder da palavra que tem. E quando a gente começa a falar coisas que a gente não sabe o significado, e a gente não tem noção do que significa, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? A gente, em vez de falar palavras que não traz coisa boa para a gente tem que falar coisas positivas, coisas boas, sabe? A gente tem que procurar ser mais positivo possível,
E depois desse capítulo 5 aqui, eu tenho certeza que a gente vai começar a fazer essa autoanálise, tá? Por isso que eu disse que esse capítulo é muito importante. Como todos são, mas assim, com essa parte da fala, dessa parte de linguística que a gente vai falar aqui, vai trabalhar a parte do nosso cérebro, que a gente vai começar a se atentar mais no que a gente diz. A gente vai perceber coisas que a gente mesmo faz e a gente não percebe. Né? Hoje falou muito por cima, mas amanhã vai ser muita parte técnica. Né? Vai ser muito essa parte aí, o novo padrão linguístico. Ele vai usar dados, né? Ele vai usar PPS, como ele chama, né? Que são as perguntas aí de autoanálise, né? Ele vai usar muito isso. Não é à toa que, para você ter noção do que a gente vai ver amanhã, olha o padrão linguístico que a gente vai aprender amanhã, que são coisas negativas. Olha o tamanho de coisas negativas que existem, que a gente fala e a gente não tem noção. Isso aqui é só para você ter noção de coisas que a gente fala e a gente não tem noção do que está falando. Que a gente acha uma besteira. Ah, isso é besteira. Né? Sabe aquele negócio que a gente, às vezes, só uma coisa, só para você ter noção, que a gente muitas vezes fala e a gente não percebe? Coisas que atraem coisas ruins para a gente. Exemplo, nada dá certo para mim. Tudo para mim é mais difícil. Né? Não vou conseguir, não vai dar certo. Ninguém se importa comigo, ninguém me respeita. Não vou ter sucesso. Não sou capaz de ser uma boa mãe. Não sou capaz de sustentar online minha família. Enfim, gente, são coisas espetaculares que a gente vai ver amanhã, vai definir. Tá? Então, amanhã a gente entra mais nessa parte técnica, tá? Tá certo, Nádia, tudo bem. Entendeu? Então, assim, vamos ter mais cuidado, tá, do que a gente fala. E amanhã a gente vai ver isso, vai perceber isso. Tá? Amanhã vai ser um estudo espetacular sobre esse novo padrão linguístico. E veremos. E eu tenho certeza que amanhã vai mexer muito com a gente. Porque vai ser coisas muito fortes que a gente vai estar vendo, vai estar debatendo e vai estar respondendo. Tem muitos questionários também para fazer uma autoanálise. Tá? Então, gratidão aí por hoje. Tá?